Graças a Deus por mais essa oportunidade, né, de falar do amor de Deus. Tô feliz que eu tô vendo a Tina ali, Vitão. Deus abençoe, sejam bem-vindos. Johnny tá aí, Cláudia, bastante gente chegando. Aqui não é outro lugar senão a casa do Senhor, amém? Que Deus possa continuar trabalhando. Eu ia falar que Deus possa trabalhar entre nós, mas eu já senti a presença de Deus aqui. Alguém mais já sentiu a presença de Deus aqui, não? E é a minha primeira oportunidade do ano de falar do amor de Deus. Nós estamos aqui para trabalhar, igreja. Não me sinto melhor do que ninguém por estar pregando a palavra de Deus. Isso aqui é um serviço como qualquer outro, amém? Mas por reverência ao Senhor, vamos prestar atenção na palavra, né? Por reverência ao Senhor, eu creio que tudo vem dele, e a palavra que nós vamos ler aqui não é uma palavra nossa, né? É a palavra de Deus. Então, eu peço a sua atenção, não vou demorar muito, quero ser objetivo, mas peço a sua atenção em nome de Jesus, amém? Que o Senhor possa aumentar a nossa fé através do que será ministrado aqui hoje. A suficiência da graça, tema sugerido pelo pastor Júnior, que me ligou pedindo uma força, não ia poder estar aqui hoje por motivo de trabalho, né? Então gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Efésios, capítulo 2. Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10, que diz assim, ó: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós antes andávamos nos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, entre parênteses, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, nas quais Deus preparou para que as andássemos nelas. Amém? Somente até aqui. Deus colocou essa palavra no meu coração por causa do versículo 8 aí, né, que é o versículo chave, que diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Bom, o apóstolo Paulo, ele começa esse capítulo 2 dizendo: vos vivificou, estando vós ainda mortos em ofensas e pecados. Ele disse ainda: em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, seguindo o príncipe das potestades, se referindo ao inimigo das nossas almas, ao diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, o que dava na telha é isso que a gente
ia fazer, é o que a gente pensa ser certo, é o que o mundo acha ser certo, né? O mundo pensa assim, o importante é ser feliz, né? Deus só quer o coração, né? Deus quer que eu seja feliz, então não importa de que maneira eu vou buscar a minha felicidade, o importante é ser feliz. E nós sabemos que é um pensamento mundano, um pensamento negativo, um pensamento que vai na contramão de Deus, né? E o apóstolo Paulo, ele praticamente iniciou aqui esse capítulo 2 dizendo que nós estávamos mortos no pecado, certo? Escravos do pecado, condenados e também filhos da ira. Olha como ele inicia o capítulo 2, né? Mas o versículo 4 ele coloca um mas aqui que nos dá um alívio. E ele diz assim: mas Deus, repete comigo, mas Deus. Esse mas ele veio mudando as coisas, mudando o rumo das coisas. O mas ele veio trocando o sentido, veio nesse sentido e o mas desviou o sentido. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com o que nos amou. Vamos no versículo 4 aqui, ó. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia. O que essa palavra quer dizer? Rico em misericórdia. A misericórdia, a misericórdia de Deus, ela fala que Deus não nos tratou de acordo com o que nós merecíamos. E o que nós merecíamos, de acordo com as palavras do apóstolo Paulo aqui do início? Nós éramos inimigos de Deus, amém? Nós estávamos mortos, escravos do pecado, condenados e filhos da ira. Foi isso que o apóstolo Paulo falou no início do capítulo 2, certo? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, Deus é riquíssimo em misericórdia, e Ele desviou um rumo que era sentido abismo nas nossas vidas. E nós somos gratos a Deus por causa disso, amém? Eu sou muito grato a Deus, e eu às vezes paro para pensar nas coisas que eu já fiz, de onde Deus me tirou, e eu percebo que foi a misericórdia de Deus sobre a minha vida, amém? Foi a pura misericórdia de Deus. Livramentos de morte, quantos eu já tive? Acordei essa manhã pensando nessa palavra e lembrei de um livramento de morte que eu tive, acho que há uns 2 anos atrás. A Aline me ligou, não sei se ela vai lembrar, o Cadu passou mal na creche, né, Aline? E ela falou: pastor Rogério, você é o que está mais perto da creche aí, faz favor, busca o Cadu para mim, porque ele passou mal, e deixa ele mais perto e tal, que eu estou indo para aí. Eu falei: Aline, onde você vai descer? Não, eu estou no metrô, vou descer em Itaquera. Eu falei: então vou deixar ele em Itaquera para você, né? De lá a gente vai pelo menos em algum lugar mais perto, enfim, para ajudar, né? Peguei a Miriam, a Esther, fui lá, busquei o Cadu na creche e fomos Radial Leste, sentido Itaquera. Meu irmão, quando chegou ali naquele farol que você faz um retorno para entrar no shopping, tinha um caminhão na minha frente e o farol fechou. Só que o farol fechou e aquele caminhão furou o farol vermelho. Eu ainda critiquei ele, falei: ó, sem necessidade, a pista vazia, não tem necessidade de furar o farol vermelho, né? Em seguida, irmãos, um estrondo atrás de mim. Pra você ter uma ideia, um carro bateu na minha traseira a 120 por hora. O senhor que estava dirigindo o carro teve um mal súbito e apagou no volante, carro automático, ele acelerou e aquela pancada tirou a vida do senhor que bateu no meu carro. E foi um negócio tão graça, tão misericórdia de Deus, que eu lembro que, como o Cadu não estava bem, a Miriam tinha deixado as 2 crianças no banco, mas o Cadu não estava bem, então ela pôs no colo. E quando ela pôs o Cadu no colo, a Esther ficou com ciúmes, e aí quis ir para o colo também. Foi o tempo da Miriam colocar as 2 crianças no colo, veio a pancada. Eu acredito que nenhuma das 2 crianças no banco teria sobrevivido àquela pancada. Não sei se o Marquinho viu o carro. Foi perca total o carro. Nós fomos socorridos pelo
pelo SAMU. Foi um acidente muito feio, muito grave. E eu acordei pensando nisso. E ali eu vejo a misericórdia de Deus. Isso na minha vida e na sua vida. Quantos livramentos de morte Deus já te deu, né? Quantas situações e lugares que você estava no lugar errado, na hora errada, aconteceu uma situação, naquele momento era para você ter perdido ali a sua chance, mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, fez o quê? Te deu livramento. Amém? Esse mas aqui, igreja, enriqueceu essa palavra. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, amém? Ele não nos deu o que a gente merecia, porque nós andamos na contramão de Deus o tempo inteiro, mas Deus é riquíssimo em misericórdia e não nos deu o que nós merecíamos receber. Amém? Obrigado, Senhor. Em seguida ele diz assim no versículo 4 ainda: pelo seu muito amor com que nos amou. O que ele está falando aqui agora? A Bíblia diz no livro de João, capítulo 3, verso 16, que Deus amou o mundo no sentido geral, no sentido global. Amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, a partir daqui ele dividiu. Amém? A partir daqui ele dividiu. Então ele inicia o versículo de uma forma global. Deus amou o mundo. Aí depois ele fala, mas que deu o seu filho para aquele que nele crê. Amém? Então quem não crê, ele acaba saindo fora desse amor a qual o apóstolo Paulo está se referindo, que é o amor de Deus, que cedeu Jesus para morrer numa cruz por mim e por você, para pagar uma dívida que era minha e sua. Amém? A Bíblia diz que ele levou sobre si as nossas dores. A Bíblia diz que o pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. A Bíblia diz que ele levou os nossos pecados, as nossas dores, as nossas culpas. A Bíblia diz que a cédula de dívida que era nossa foi rasgada por causa do sacrifício de Jesus na cruz. E é a esse amor que o apóstolo Paulo está se referindo na carta, pelo seu muito amor com que nos amou. E esse nos amou aqui, ele está falando dessa fatia, da fatia que creu, daqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus. Amém? Porque infelizmente não são todos que aceitam o sacrifício de Jesus na cruz, mas aquele que aceita, ele está enquadrado nesse muito amor a qual o apóstolo Paulo está citando em sua carta. Em seguida ele fala no verso 5: estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Sabe qual é a diferença do amor do ser humano para o amor de Deus? É que nós precisamos de alguma coisa para amar o nosso irmão ou qualquer outra pessoa. O amor humano, ele brota por causa de uma atração, ele brota por causa de uma qualidade, ele brota por causa de uma habilidade. Ou seja, se o outro ser humano, se a outra pessoa não me atrair em nada, se ela não tiver nenhum tipo de coisa que me interesse, eu muito provavelmente não vou amar essa pessoa, talvez nem vou com a cara dela. Acontece muito isso, né? Pessoas que às vezes você nem conhece e fala, vixe, não vou com a cara dessa pessoa. Porque é um amor humano, é um jeito humano de amar, é um jeito falho de amar. Julgamos às vezes pela aparência, porque a pessoa não tem nada a nos oferecer. Pelo menos naquela primeira vista, porque eu sei que Deus nos fez para um ajudar o outro, né? Mas enfim, aquela primeira vista você não simpatiza, essa é a forma humana de amar. Mas a forma de Deus amar, igreja, é essa aqui, ó. Nós estando ainda mortos, nós não tínhamos nada que atraísse o amor de Deus, porque estávamos mortos e éramos escravos do pecado, condenados por Deus e filhos da ira, como o apóstolo Paulo iniciou esse capítulo 2. Agora você imagina,
se Deus fosse me julgar e me dar o que eu merecia por estar enquadrado nessas 4 situações aqui, ó. O salário do pecado é o que, igreja? É a morte. E todos nós estávamos enquadrados nesta palavra. Mas a graça, a infinita graça, a riquíssima misericórdia e o muito amor, ele foi suficiente para salvar todo aquele que nele crê. Amém? Não pereça, mas tenha a vida eterna. E estando nós ainda mortos nas nossas ofensas, Deus te ama de graça, igreja. Deus não te ama por causa da sua habilidade, por causa da sua cor, por causa da sua beleza, por causa do seu cabelo. Deus não te ama por causa das suas vestes, do seu carro, da sua casa. Deus não te ama por causa do tanto de dinheiro que você tem. Deus não te ama por causa do bairro onde você nasceu. Deus te ama de graça. Amém, igreja? Deus te ama simplesmente porque Ele decidiu nos amar. E Deus, em sua infinita misericórdia, não permitiu que você fosse embora dessa vida sem ter a oportunidade de estar aqui hoje. Amém? Sem ter a oportunidade de conhecer o amor de Deus por você. Porque se você sair daqui e acontecer alguma coisa, você já não pode falar mais, eu não sabia se Deus me amava ou não. Porque a palavra de Deus está dizendo, e bem clara, de uma forma bem clara, que Deus te ama incondicionalmente. Deus te ama não por causa do que você tem a oferecer para Deus. Ele simplesmente escolheu te amar. E Ele nos ama de graça. Amém? A suficiência da graça de Deus. A graça de Deus é suficiente, igreja. E nós, a partir do momento que nós entendemos isso, nós nos sentimos endividados para com Deus também, queremos retribuir, né? Essa é a diferença daquele que é grato e daquele que é ingrato. Porque tem pessoas que ganham um carro de presente, mas só conseguem enxergar o risco que tem nesse carro. Em vez de se alegrar, em vez de olhar para o carro, só consegue ver o risco. E às vezes a nossa vida cristã é dessa forma. Tantos livramentos que Deus já te deu, tantas bênçãos, tantos pratos de comida, tantas roupas, sabe, tantas coisas boas aconteceram na sua vida, mas às vezes você só consegue enxergar as coisas ruins que aconteceram. Deus deixou eu ser preso, Deus não me ama, Deus deixou, sabe, eu sofri um acidente, Deus deixou acontecer isso que eu acabei de citar no testemunho, sabe, Deus não me ama, Deus deixou acontecer isso, sabe, estou desempregado, enfim, uma situação ruim, negativa da nossa vida, e a gente acaba generalizando, achando que Deus não nos ama por causa de uma situação corriqueira, por causa de uma situação da vida que todo mundo passa. Porque a vida da gente, ela é assim, ó. Um dia você está legal, tudo está bem, outro dia as coisas já não estão tão bem assim. E a medicina gosta quando as coisas estão assim, né? Sobe e desce. Porque é um sinal de que você está vivo. Coisa ruim para o médico é ele passar na frente daquela maquininha e a maquininha está reta. É sinal que seu coração parou, meu irmão. Altos e baixos são coisas da vida. E quando nós entendemos isso, nós aprendemos a agradecer a Deus pela misericórdia dEle, pela graça, pelo amor que Ele dedicou a nós, mesmo sem nós merecermos. Mesmo estando morto, mesmo sendo escravo do pecado, mesmo sendo condenado, mesmo sendo filho da ira, Ele decidiu nos amar. Mesmo sem merecer, Ele olhou para nós com um olhar de misericórdia e mudou a situação que era para a nossa morte. Temos motivo ou não temos para ser grato a Deus? Amém, igreja?
E ele continua dizendo no versículo 5 e sequência do 6: nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, se antes eu estava na condição de morto para Deus, escravo do pecado, condenado por Deus e filho da ira, agora, depois do mas, depois do amor, depois da misericórdia, agora então eu tenho vida. Agora então Ele nos ressuscitou para uma vida livre, liberta. Amém? Agora Ele nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Olha a diferença, igreja. Olha a diferença. Se antes eu era filho da ira, o mas de Deus, a misericórdia e o amor, virou a situação, de forma que Deus não fez eu receber, Deus não me deu o que eu merecia. Amém? Isso é misericórdia. O que é graça? A graça é o favor imerecido, não é isso, pastor? Então, igreja, nós temos motivo para agradecer, porque sem fazer nada para merecer, Deus simplesmente escolheu nos amar, nos tirou de uma condição de morte, nos tirou da servidão do pecado, da escravidão, nos colocou num lugar de príncipe assentado nos lugares celestiais em Cristo Jesus, como está escrito aqui no verso 6. Tudo isso simplesmente porque Ele nos ama. Amém, igreja? Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O que o apóstolo Paulo está dizendo agora é que o grande benefício da graça, o maior dos benefícios, ainda está por vir, e ele será revelado para nós no século vindouro. O que ele está querendo dizer? Que nós vamos atravessar o século, nós vamos viver mais de 100 anos? Não é isso. O que ele está querendo dizer é que Ele tem um lugar preparado para a sua igreja, e a graça ela vai ser muito, muito mais visível, muito mais, enfim, indiscutível. Se alguém ainda tem dúvida da graça, nesse lugar não tem como mais ter dúvida, porque a Bíblia diz que Jesus subiu e falou: para onde eu vou, vocês vão também, eu vou preparar um lugar. E a Bíblia diz que nesse lugar não tem guerra, não tem morte, não tem tristeza, não tem choro, não tem desigualdade social, não tem preconceito racial, não tem fome, não tem morte. O céu é o lugar onde Ele tem preparado para nós. E o que nós fizemos para merecer o céu, igreja? Nada. Se estamos recebendo essa promessa é por causa da graça, maravilhosa graça de Deus. E essa graça ela está para ser revelada em nós, aqui como diz o versículo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Às vezes nós achamos que é normal, às vezes a gente acha que é sorte. Isso aí, foi sorte. Você viu lá o que aconteceu? Nossa, o cara tirou em mim, a bala passou do lado aqui, que sorte. Que sorte nada, meu irmão, graça. Sorte nada, meu irmão, misericórdia. Mas a gente ainda tem dúvidas, a gente às vezes, e muita gente ainda pega um milagre, uma situação dessa, e vai agradecer uma imagem, uma estátua. Mas nesse lugar aqui, onde a Bíblia está mostrando e dizendo que
no século vindouro Deus vai mostrar ainda abundantemente, milhões de vezes mais, a riqueza da sua graça. Aqui é o céu, aqui é o lugar aonde todo cristão almeja alcançar, amém? Aqui é o lugar onde Deus tem preparado para todo aquele que aceitou o sacrifício da cruz, para aquele que acreditou no sacrifício da cruz. Porque não basta vir para a igreja, não basta frequentar um culto, não basta ouvir um louvor no rádio, essas coisas até são boas, não basta ser dizimista, ofertante. O que você precisa ter é compromisso com Deus. O que você precisa entender é que existe algo muito maior nesse século vindouro, que nós agora não podemos enxergar, porque nós só temos o agora, não temos o amanhã. Mas o amanhã pertence a Deus, e nós precisamos cuidar do amanhã. De que forma? Servindo a Deus hoje. Porque se eu sirvo a Deus hoje, tem um lugar preparado para mim, muito melhor do que o lugar que eu vivo. Amém, igreja? A partir do momento que eu entendi isso, eu saio da condição de morto, de escravo, de condenado e de filho da ira. E se eu sair desta condição, agora eu estou eleito a ver, a receber essa abundante riqueza da graça de Deus, que há de ser revelada lá no céu, para aqueles que acreditam, para aqueles que têm compromisso com Deus. Obrigado pela sua graça, Senhor. Em seguida, versículo 8 diz assim, porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Talvez tenha alguém aí sentado olhando para mim, achando que eu sou melhor que alguém. Nossa, o pastor já está com o pé lá dentro. O pastor é melhor que eu não consigo. Mas a Bíblia está dizendo aqui, igreja, que é pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A graça é um presente de Deus para mim e para você. Mas nós precisamos aceitar a graça. Uma ilustração para você entender: uma pessoa, ela foi presa, mas o crime que ela cometeu era leve, era uma coisa leviana. O rapaz tinha emprego fixo, o rapaz tinha endereço fixo, o rapaz tinha família, trabalhador. E esse rapaz foi preso e intercederam por ele lá junto ao governador da cidade pequena. Então o governador decidiu dar uma chance para aquele rapaz. Ele falou: eu vou libertar esse rapaz com a condição de que ele não pratique mais esse ato ilícito que ele cometeu. Só que o governador não podia entrar naquela prisão com aquela gravatinha de seda, com aquele terno. Então o que ele fez? Ele colocou uma roupa um pouco mais humilde, um pouco mais simples, Pegou uma roupa um pouco mais velha, pegou uma Bíblia, e dentro da Bíblia ele colocou aquela carta de alvará de soltura daquele cidadão. Esse governador partiu, entrou naquela prisão e teve acesso àquele homem. E ele chamou o homem para conversar com toda a humildade, mas o homem olhou para a aparência dele e disse: eu não quero falar com você, eu não quero falar com ninguém. E o rapaz falou para ele, insistiu e falou: mas eu preciso falar com você, é importante, é do seu interesse. Ele começou a xingar e disse: vai embora, eu não quero receber ninguém. De tanto aquele rapaz xingar, ele ficou amedrontado e falou: poxa, não tenho o que fazer, vou embora. O governador terminou de sair, o carcereiro daquela prisão, e falou para o preso assim: sabe quem é aquele rapaz que você acabou de xingar e mandar embora? Não sei. Aquele rapaz
é o governador do estado. E ele trouxe naquela Bíblia, dentro daquela Bíblia, o alvará de soltura. Ele ia te libertar dessa prisão. Eu entendo, igreja, que é pela graça, por meio da fé. Então eu entendo que Deus, Ele não vai mandar ninguém para o inferno por causa do pecado. Oh, pastor, explique isso melhor, né? Deus não vai mandar ninguém para o inferno por causa do pecado. Tem pecador aqui, não? Todo mundo aqui é pecador, até eu. Todo mundo. Deus não vai mandar ninguém para o inferno por causa do pecado. Por quê? Porque está escrito na Bíblia que Jesus levou sobre si. Mas Deus vai mandar muita gente para o inferno porque rejeitou a graça salvadora. Deus vai mandar muita gente para o inferno porque Ele veio com o alvará de soltura para aquele que está morto, escravo, condenado e filho da ira, seguindo seus próprios pensamentos, adorando a ídolos, servindo a falsos deuses, escravo. E o Senhor vem com a misericórdia, e o Senhor não retribui como a pessoa merece, mas Ele retribui com amor, e Ele desvia o laço, Ele desvia ainda a situação de morte, e Ele dá livramento. E ao invés de glorificar a Deus, a pessoa glorifica a sorte, glorifica a imagem, glorifica a própria habilidade, né? Você viu como eu fugi? Como eu escapei? Você viu o que eu fiz na direção? Era Deus te livrando e você não glorificou a Deus. Era a graça, mas você rejeitou. E se eu dependesse de ser uma pessoa santa, sem pecados, eu não iria para o céu. Porque a Bíblia diz que só Jesus foi essa pessoa que nunca pecou. Mas graças a Deus, no sentido de obrigado, Senhor, pela graça, e pelo amor, e pela misericórdia de Jesus, que mudaram o rumo da situação, que me tiraram do abismo de onde eu estava, e me trouxe para a luz. Obrigado porque eu aceitei, porque não são todos que aceitam, Senhor. Quantos já ouviram a mensagem da cruz? Quantos já ouviram a palavra de Deus, mas entrou no ouvido e saiu pelo outro? Ah, isso é balela. Quanto tempo eu escuto isso? Mas existe um lugar preparado, separado, para aqueles que receberam a graça. O alvará de soltura está nas mãos de Deus nesta noite, e Ele está pronto para libertar. Quantos de nós vamos receber? Quantos de nós vamos aceitar? Quantos de nós vamos querer? Quantos de nós vamos glorificar a Deus? Quantos de nós vamos colocar a nossa vida no altar de Deus? Amém? Em seguida ele diz: não vem das obras para que ninguém se glorie. É presente, igreja. É presente e é para todos, porque a Bíblia diz, Deus amou o mundo de uma forma global. Ele separa na sequência, para todo aquele que nele crê. O que você precisa para se enquadrar nesta palavra é crer, é assumir um compromisso com Deus. Amém? É entender que se você foi alcançado por esta graça, você precisa glorificar Deus a partir dela. Para a gente encerrar o versículo 9 que diz assim, não, 9 eu já li. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Eu gostaria de que você abrisse comigo o livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, versículos do 14 ao 18. Tiago, capítulo 2, do 14 ao 18, diz: Meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou irmã estiverem nus e tiverem falta de um mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: Ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas dirá alguém: Tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Ou seja, você tem fé, mas e as tuas obras? Porque por mais que seja de graça, igreja, por mais que... Porque a pessoa talvez lê isso aqui e fala assim: já que não vem de mim, né, é pela fé, não é por obra, então eu posso fazer o que eu quiser, o importante é eu ter fé. Mas o livro de Tiago está dizendo: se você tem fé, as suas obras precisam ser compatíveis com isso. Não adianta eu falar que tenho fé e minhas obras ser mal, porque as obras não salvam, mas elas refletem o Deus que você serve. Então, se você serve a um Deus bom, se a tua fé está firmada em Cristo, então você é uma pessoa parecida com Cristo. Amém? Você vai pensar duas vezes antes de odiar alguém, antes de fazer o mal para alguém, antes de se vingar. Você vai pensar duas vezes antes de praticar qualquer ato ilícito, antes de roubar, antes de matar, antes de usar uma droga, antes de fazer qualquer coisa contra a sua esposa, contra o seu filho, enfim. Imagina qualquer situação aí que seja ruim. Se você é uma pessoa de fé em Deus, se você tem compromisso com essa graça, então as suas obras, elas vão mostrar que você é parecido com Cristo. Amém? Agora, se você fala: eu tenho fé, mas as suas obras são más, então é como eu disse, as suas obras, elas não vão servir para te salvar, mas elas vão refletir o Deus que você serve. Se você é uma pessoa que pratica o mal, mas diz que tem fé, então o Deus que você está servindo não é o mesmo Deus que nós estamos pregando aqui. Amém, igreja? Palavra de reflexão, de encorajamento, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para dizer que Ele te ama, independente da situação, independente de qualquer coisa, e está nas suas mãos aceitar e ser alcançado por esta graça. Amém? Não tem limite de pessoas para entrar no céu. Só Deus sabe o número de pessoas que vai entrar no céu. Mas Bíblia nenhuma relata, profeta nenhuma jamais profetizou sobre isso. Portanto, se essa igreja inteira e mais milhões e milhões de igrejas que existem no mundo, mais milhões de pessoas que receberem a graça, serão salvas e irão participar desta abundante riqueza da graça de Deus. Amém? Porém, se você não aceitar, você vai viver o bem do Senhor aqui, porque o sol nasce para todos. Porém, quando chegar o dia, Jesus voltará para buscar a igreja e Ele vai fazer separação. Amém? Então, por mais que é graça, né? É graça, não depende de mim, é graça, é dom, é presente, mas eu preciso receber esse presente.
E eu preciso entender que é graça, é de graça, mas não é barato. Amém, Sandrão? É de graça, mas não é barato. Precisamos servir a Deus de acordo com a palavra, de acordo com o que nós falamos. Não basta dizer eu tenho fé, eu acredito em Deus, mas não servir a Deus. Amém, igreja? Então, que Deus possa ter tocado o seu coração através do que foi ministrado. Espero que você tenha entendido a palavra de Deus. Tem algum recado? Pastor Daniel quer falar alguma coisa? Então já quero orar com você. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos cantar só esse refrão: foi alcançado pela graça. Fui alcançado pela graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em... Mais uma vez, bem forte, vem. Fui alcançado por tua graça, maravilhosa graça que trouxe salvação para mim. Eu não mereço tanta graça, mas por misericórdia recebi. O maior milagre Deus já fez em mim. Senhor, obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Senhor. Obrigado pelas tuas promessas. Obrigado pelo dom, pelo presente que o Senhor me deu, Pai, de entender e alcançar a fé, de entender, Senhor, o teu propósito para a minha vida, Senhor. Eu espero que o Senhor tenha aberto o entendimento de cada um de nós que estamos aqui nesta noite, para compreender esta palavra, entender que estamos na condição daquele rapaz que estava preso e rejeitou o seu alvará de soltura. Meu Deus, que nós possamos entender que o Senhor bateu a nossa porta hoje, Pai. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, aquele que vem a Ti, Senhor, de maneira nenhuma o Senhor o lançará fora. Que esta palavra possa ter falado aos corações nesta noite, Senhor. Nos ajude, Pai, a ter compromisso contigo. Nos ensina a ser fiel a Ti. Nos ensina a Te agradar, Senhor. Meu Deus, nos ensina a Te adorar como Te agrada. Nos ensina a aceitar a graça, aceitar o sacrifício da cruz, aceitar, Senhor, o Teu amor, porque muitos têm rejeitado o Teu amor, Senhor. Muitos têm rejeitado a Tua misericórdia. Muitos não têm louvado, engrandecido ao Teu nome quando recebe algo da Tua parte. Mas nós estamos aqui reconhecendo que só tudo é Deus, só o Senhor é Deus. O Senhor é o nosso Deus. Papai querido, eu te peço, nos despede na tua santa paz, nos leve para os nossos lares na tua santa paz, Senhor. Meu Pai, que esta palavra possa entrar na nossa mente e no nosso coração e nos transformar e aumentar a nossa fé, em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Levante sua mão. Que o amor de Deus, que a graça e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diga...